Obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sr. Primeiro-Ministro. Esta semana, o Estado português colocou no mercado 5,5 mil milhões de euros em obrigações do Tesouro. 2 mil milhões numa maturidade de 30 anos, coisa que só tinha sucedido em 2006, muito antes da crise financeira, e 3,5 mil milhões na maturidade de 10 anos. Os juros que estes títulos vão pagar rondam os 4,1% no caso dos empréstimos das obrigações a 30 anos e 2,8% na maturidade de 10 anos. Esta emissão de dívida, Sr. Primeiro-Ministro, suscita, por isso, várias questões. A primeira é registar a diferença da credibilidade do Estado português face à situação que este Governo e esta maioria herdaram em 2011. 3 anos e meio depois, Portugal já não depende da ajuda externa para se financiar, já não paga juros a 10% ou mais e faz operações com condições iguais ou melhores do que aquelas que fazia antes mesmo de 2008. Parece pouco, mas de facto é um país diferente, o país de janeiro de 2015 face ao país de maio de 2011. E revela, efetivamente, que Portugal tem hoje a confiança dos mercados, aliás, que tiveram uma procura sensivelmente 3 vezes superior à oferta desta emissão. A segunda questão que lhe coloco, Sr. Primeiro-Ministro, ainda sobre este assunto, é saber se, com este indicador, podemos estar ou não num caminho de recuperação do rating da República Portuguesa. Sabemos da importância que isso terá também para a confiança e mesmo para a captação de investimento, nomeadamente de investimento externo. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão ainda neste domínio. Esta emissão de obrigações do Tesouro revela, efetivamente, confiança dos investidores e dos mercados em Portugal. Revela confiança na estratégia orçamental do Governo português e revela confiança na sustentabilidade da dívida portuguesa. De tal forma que, se os juros são hoje mais baixos, é porque o risco que está subjacente à confiança dos investidores é também ele mais baixo. É esta a lei do mercado. Ora, é verdade que muitos em Portugal, e não só em Portugal, algumas instituições, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e mesmo a Comissão Europeia, a Troika, ou felizmente para os portugueses, a ex-Troika, têm levantado algumas dúvidas relativamente à trajetória orçamental do nosso país. Dúvidas essas que, pelos vistos, os mercados, os vorazes mercados, não acompanham. E a questão que lhe coloco, Sr. Primeiro-Ministro, é como é que podemos valorar a confiança internacional que Portugal goza hoje. No fundo, saber se os mercados financeiros acompanham ou não algumas reservas que alguns teimam em ter face à nossa trajetória. Aliás, Sr. Primeiro-Ministro, já agora, também é importante perguntar ao Governo, mas perguntar sobretudo àqueles que durante tanto tempo anunciaram que os juros baixos que Portugal conseguia alcançar nos mercados se deviam não àquilo que era o trabalho dos portugueses, do Governo português, da economia portuguesa, das finanças públicas portuguesas, não a isso, mas a decisões do Banco Central Europeu e do Sr. Draghi, perguntar a esses porque é que nós hoje temos operações com estas taxas de juro e, por exemplo, a Grécia, que é alvo das mesmas medidas do Banco Central Europeu, tem taxas de juros 3, 4 vezes superiores àquelas que nós pagamos no mercado. Eu sei, a seguir falará o Partido Socialista e provavelmente o Sr. Deputado Ferro Rodrigues ou outros dirigentes e deputados do Partido Socialista, o deputado João Galamba, por exemplo, vão ter uma explicação nova, porque tem que haver uma explicação nova para este comportamento, até que era esta, e, portanto, vamos aguardar com expectativa a nova explicação que os partidos da oposição, e em particular o Partido Socialista, terão sobre esta matéria. Enfim, estão abertas as expectativas, ainda vamos, se calhar, ouvir
dizer que também foi o Tribunal Constitucional que contribuiu para poder baixar os juros que nós pagamos hoje pela dívida portuguesa. Outra matéria, Sr. Primeiro-Ministro, que interessa à economia, interessa ao crescimento económico, interessa à criação de emprego em Portugal, é o Portugal 2020. Mas antes mesmo de o questionar sobre este quadro comunitário de apoio, também é importante hoje dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que já que se fala em emprego e em criação de emprego, hoje este debate, estou convicto, vai ser um debate diferente em matéria de desemprego. Porque durante 20 meses os partidos da oposição e o Partido Socialista também nunca quiseram falar das estatísticas do desemprego. Nunca quiseram falar das estatísticas do desemprego. Tiveram muitas oportunidades, tiveram pelo menos 20 oportunidades para se poderem congratular com a descida da taxa do desemprego. Mas nunca o quiseram fazer. Eu hoje quase que aposto, Sr. Primeiro-Ministro, que o vão questionar sobre a taxa de desemprego, dá-se a circunstância de ter havido uma subida ligeira da taxa do desemprego e, portanto, isso despertar hoje sim, que os partidos da oposição possam querer falar da taxa de desemprego, mas não, Sr. Primeiro-Ministro, não para assinalar que os resultados do desemprego, ainda que sejam altos, e nós sempre nos afirmamos preocupados com a elevada taxa de desemprego, a oposição não vai dizer, nem vai assinalar, que temos sempre ficado felizmente aquém das projeções, das várias projeções sobre a taxa de desemprego. Não, não é isso que a oposição vai dizer. Nem vai dizer também que, apesar desta subida ligeira, que nós continuamos a descer em termos homólogos a taxa de desemprego em Portugal. Não, não é isso que a oposição vai dizer. O que a oposição vai dizer é que a taxa de desemprego subiu e subiu, de facto, ligeiramente. Nós, Sr. Primeiro-Ministro, continuamos onde sempre estivemos, preocupados com a elevada taxa de desemprego que temos em Portugal, mas, sobretudo, concentrados nos fatores de competitividade da nossa economia que podem efetivamente contribuir para que essa taxa continue a decrescer. E por isso é que lhe dizia que isto tem muito a ver também com a capacidade de investimento da nossa economia e com o Portugal 2020. Numa altura em que já conhecemos algumas decisões, em que já está instalada a instituição financeira de desenvolvimento, em que foram tomadas algumas decisões, nomeadamente a aprovação dos programas operacionais, nomeadamente a nomeação dos órgãos de gestão, eu pedia-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que pudesse fazer um ponto de situação sobre esta matéria e sobre a perspectiva de execução deste quadro comunitário de apoio a Portugal, sobretudo até comparando com aquilo que foi o início da execução do quadro anterior. Como sabemos, atrasou muito aquilo que foram os investimentos nessa altura. Uma última questão, Sr. Primeiro-Ministro, que nos preocupa e que também lhe queria colocar, uma última questão que lhe queria colocar diz respeito à decisão unilateral dos Estados Unidos da América relativamente à base das lajes. Dissemo-lo esta semana no Parlamento, e repetimos-lo agora e reiteramo-lo, que esta não é uma questão que deva dividir os agentes políticos e os agentes sociais em Portugal. É, de resto, uma questão onde devemos estar todos juntos e todos empenhados. Para quê? Para evitar, Sr. Primeiro-Ministro, as consequências sociais e económicas que esta decisão pode comportar. E por isso nós, Sr. Primeiro-Ministro, sabemos que vai reunir no próximo mês de fevereiro a Comissão Bilateral Permanente com os Estados Unidos da América e perguntava-lhe como é que podemos, de facto, contribuir para evitar ou minorar esses efeitos e esses impactos sociais e económicos. Uma última nota, Sr. Primeiro-Ministro, ainda sobre a TAP, para não deixar de aqui reforçar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer. Foi ontem aprovado o caderno de encargos e, como não poderia deixar de ser, o caderno de encargos não discrimina trabalhadores. É natural que assim seja num documento dessa envergadura jurídica. Agora, coisa diferente, Sr. Primeiro-Ministro, é que seja, de facto, consagrado que os concorrentes a este processo de privatização possam ter como obrigação cumprir os acordos de empresa que estejam vigentes. É, de resto, um sinal de que se valoriza aquilo que é a concertação social
dentro de uma grande empresa. E isso deve ficar muito claro, é essa a obrigação que, creio, consta desse caderno de encargos. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, a questão que suscitou sobre a emissão que foi realizada esta semana a 10 e a 30 anos. Nós já iniciámos emissões a 10 anos há bastante tempo e, portanto, a preparação do nosso regresso a mercado foi realizada ainda durante o Programa de Assistência Económica e Financeira. E ainda durante o ano de 2013, não 2014, mas 2013, foram realizadas emissões de longo prazo, muito bem sucedidas, que mostraram que Portugal estaria em condições, progressivamente, de ir ganhando acesso a mercado e que, portanto, poderia concluir o seu programa de assistência económica e financeira sem precisar de mais muletas. Aquilo que se passou esta semana foi uma emissão a 30 anos, isto é, uma emissão que é realizada e cuja maturidade se coloca para além do último reembolso de todos os empréstimos que as instituições da Troika fizeram a Portugal. O que significa, portanto, que é um vencimento que ocorre já fora do período de reembolsos que nós vamos ter de realizar pelos empréstimos que contraímos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. E esse é o valor mais importante da confiança que é refletida pela forma como decorreu esta emissão, que no essencial teve procura externa e diversificada, se atendermos a que Portugal ainda não tem investment grade na sua dívida e que, portanto, há um conjunto muito relevante de investidores que, por essa razão, ainda não têm possibilidades de aparecer nestes leilões. Isso significa, de facto, que começa a haver um desfazamento entre aquilo que é o reconhecimento do mercado relativamente à nossa trajetória de dívida pública e à credibilidade da política orçamental e aquilo que está refletido nas agências de rating. Mas, como o Sr. Deputado sabe, isso foi matéria que já por variadas vezes aqui foi mencionada no Parlamento, nós não temos que nos irritar muito com as questões ligadas às decisões das agências de rating. A minha confiança é que, havendo este desfazamento, haverá naturalmente uma correção, mais dia, menos dia, por parte das agências de rating. Mas, Sr. Deputado, o essencial, quer para os investidores, quer para as agências de rating, é que esta trajetória seja mantida. Porque é disso que trata a confiança que está associada a uma emissão a 30 anos. Significa, portanto, que há a convicção de que nós estaremos posicionados de maneira a poder cumprir os nossos objetivos e não o de declarar que não estamos em condições de os cumprir. Quem declara que não está em condições de cumprir ou que não tem intenção de cumprir, nunca suscita a confiança dos investidores. Por isso é que nós temos sempre dito que podemos fazer todos os debates sobre a questão da dívida pública portuguesa, mas que o Governo nem uma única vez transmite aos portugueses ou aos investidores qualquer ideia que não seja a da sua absoluta confiança em como Portugal manterá uma trajetória descendente da sua dívida e conseguirá honrar os seus compromissos. Essa é a primeira garantia para se poder ter financiamento, é conseguir honrar esses compromissos. E como o Sr. Deputado disse muito bem, quando outros países, porque podemos comparar, põem em dúvida, seja por via da estabilidade política, seja por qualquer outra razão, o cumprimento das suas obrigações, não precisam de esperar pelas agências de rating, são logo os investidores a penalizar a sua dívida. E não há dúvida, a Grécia, em particular, ainda há muito pouco tempo, estava com taxas de juros já muito próximas de 6%, e a verdade é que chegou a atingir mais de 10% durante as últimas semanas. Significa isto, portanto, que a forma como nós encaramos o exercício de responsabilidade orçamental é essencial. Pergunta o Sr. Deputado também pela estatística de desemprego. Eu quero reafirmar aqui
a minha preocupação com os valores que se observaram nos últimos 2 meses que são conhecidos de resultados sobre a estatística de desemprego. Houve um aumento do valor do índice e isso, evidentemente, preocupa o Governo. Não significa que, durante um processo de recuperação, não possam existir fenómenos desta natureza. De um ponto de vista de longo prazo, de médio e longo prazo, o que interessa para a decisão do Governo e das autoridades é sempre a tendência. Não estou certo de que isto transmita uma inversão de tendência. Mas precisamos estar atentos, porque não ganhamos nada em fazer de conta que não temos os problemas. É um problema o agravamento do desemprego. Nós conseguimos, ao longo de 2 anos, ter uma descida continuada do desemprego. Isso deve-se, não temos dúvidas nenhumas, quer às reformas estruturais que já realizamos, nomeadamente na área laboral, mas também ao sucesso das políticas ativas de emprego, às duas coisas, e temos procurado responder de forma a levar ainda mais longe as políticas ativas de emprego e reforçar a nossa convicção de que, em diálogo social, nós conseguiremos também aprofundar algumas das reformas que poderão trazer mais confiança e mais investimento a Portugal. E uma delas reflete-se justamente nas condições de financiamento das pequenas e médias empresas. É uma das consequências muito positivas de nós termos conseguido também taxas de juros para a dívida pública mais favoráveis. É que isso depois acaba por se apropriar numa facilidade para o conjunto da economia. E hoje, foi divulgado ainda recentemente pelo Banco de Portugal, nós atingimos valores que há muito não conhecíamos nas taxas de juro de financiamento a médio e longo prazo para as pequenas e médias empresas. E essa é uma das condições também para que nós possamos ter investimento privado, aumento da atividade e do produto potencial e mais emprego. Continuaremos, portanto, a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que não haja aqui uma inversão de tendência, pelo contrário, para que a tendência, apesar destes solavancos, possa manter-se no sentido de ter um desemprego progressivamente descendente, sem deixar de responder a problemas muito específicos, como é o caso do desemprego de longa duração, relativamente ao qual o Governo ainda esta semana tomou medidas. Claro que o Portugal 2020 e a sua execução atempada permitirá também um reforço das condições de financiamento para a economia. E, como sabemos, o Portugal 2020 dirigirá praticamente metade dos seus recursos para a competitividade da economia. Estive ainda há pouco a trocar impressões com o Sr. Ministro Poiás Maduro, que me confirmava que, na sua estimativa, nós deveremos, durante este ano, entre o que é execução ainda do CREN, do ciclo passado, e o Portugal 2020, com os novos concursos que estão lançados e vão continuar a ser lançados num calendário que será conhecido já em fevereiro, nós deveremos transferir para a economia real cerca de 4 mil milhões de euros ao longo do ano de 2015. E esperamos, evidentemente, que isso possa ser utilizado de uma forma racional, de maneira a que não represente apenas uma injeção monetária na economia, mas um investimento reprodutivo que traga emprego e investimento sustentável. O Sr. Deputado colocou ainda 2 questões, uma sobre a base das lajes e outra sobre a TAP. Sobre a base das lajes, o Governo já deixou claro, ao longo de vários anos, que não aprecia a forma como os Estados Unidos da América lidaram esta matéria. E fizemos-o saber ao Governo americano. Nós compreendemos que o Governo americano precise de reformular a sua presença, em termos militares, fora do seu território. E que, portanto, vários países que têm bases americanas, ao abrigo de acordos bilaterais, tenham de ter reestruturação. Percebemos isso, mas percebemos também, dissemos aos Estados Unidos da América, que a base das lajes tem representado algo de muito importante no acordo entre os dois países, não apenas em termos militares, mas também em termos políticos. E que, no âmbito dessa relação com os Estados Unidos, o impacto financeiro e económico que esta medida traz, quer para a Ilha Terceira, quer para o arquipélago dos Açores, tem um peso muito negativo, ao qual os Estados Unidos da América não podem deixar de atender. E, portanto, não deixaremos, agora que a decisão foi confirmada, na reunião bilateral, de suscitar essa questão e, se preciso for,
de suscitar a revisão do acordo técnico que está no centro desse acordo. Mas não posso deixar de dizer que tenho recebido por parte das autoridades americanas a confirmação da abertura dos Estados Unidos para procurar encontrar com Portugal respostas que possam atenuar este efeito. Mas, evidentemente, até hoje, o que tivemos foi muito verbo e pouca ação. E precisaremos de ter mais consequências práticas dessa disponibilidade dos Estados Unidos da América. Mas, Sra. Presidente, só para esclarecer que, na sequência daquilo que foi a última visita que realizei como Primeiro-Ministro aos Açores, ficou entendido com o Governo Regional que constituiríamos uma comissão de parte a parte para encontrar medidas que, do lado português, entre a Administração Central e a Administração Regional, possa, de alguma maneira, atenuar também este impacto e encontrar formas de revitalizar, do ponto de vista económico, a Ilha Terceira, naquilo que ela tem de importante para a economia regional também. Obrigado, Sra. Presidente.